Olá, meus irmãos, boa noite. Vamos começar daqui a pouquinho o nosso estudo bíblico. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, juntos compartilhando do ensino, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vou aguardar uns minutinhos aqui que os meus queridos irmãos entrem, para juntos partilharmos aí um pouquinho mais da palavra de Deus, conhecendo mais e mais o nosso grande Deus, o Deus que tem cuidado de nós, né? Já estou aqui fazendo minha parte, compartilhando, você pode fazer isso também, e nesse momento começando aqui no Facebook, e posteriormente, após esse estudo, começar lá no YouTube. Então, se você perder uma parte aqui, você pode assistir lá também no YouTube. Já compartilhei lá no Facebook, melhor dizendo, no WhatsApp da nossa igreja. Agora vou compartilhar aqui no Facebook, né? Cumprindo aí a nossa velha recomendação, a tarefa de sempre, de compartilhar as nossas lives, o nosso estudo, para que juntos aprendamos mais e mais da palavra de Deus, para juntos sermos edificados. Já quero agradecer aqui, o Valdemar está conosco, a Fabiana, minha esposa, está aqui também, né? E os demais aqui que já estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. A Maria está aqui, minha querida irmã Carlota, lá de Monte Alto, Deus abençoe. A Rose, muito obrigado, viu? A Rose sabe por que eu estou dizendo muito obrigado. Não posso fazer muita propaganda, não, senão todo mundo vai querer ir na sua casa. A Nicinha está aqui conosco, a Cíntia, a Andréia. Queridos, é muito bom tê-los aqui para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, podendo assim ser edificados, né? Dedicando esse tempo durante a semana, um dia frio, né? Não tão frio, eu imaginava que ia estar aí mais frio, mas hoje deu para sair um solzinho aí que aqueceu. Reverendo Eliezer Duran está aqui conosco também. Reverendo, Deus abençoe imensamente sua vida. Meus amados, eu espero que Deus fale ao coração de cada um de vocês nesta noite. Eu espero que a palavra dele vivifique o nosso coração e que nesse tempo tão difícil possamos juntos caminhar aí no crescimento da palavra de Deus, caminhar sendo edificados pelo poder que vem do alto. E eu gostaria de, antes de orar e antes mesmo de começar o nosso estudo nessa noite, né, a exposição bíblica, hoje nós vamos ver apenas o capítulo 23 de Gênesis, mas depois eu comento. Eu gostaria de cantar um hino, começando o nosso estudo, que fala muito sobre a nossa realidade, e eu creio que tem tudo a ver com o que nós vamos tratar nessa noite. Eu lembro, ouvindo este hino hoje, eu lembro quando eu era criança, adolescente, né? E este hino falava sobre, cantava-se muitas vezes: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, embaixador por Deus. Nós vamos cantar este hino, louvando a Deus, exaltando o nosso Senhor. Vamos cantar? Aqui em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei, é a mensagem reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o
Senhor e meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, que flui a redenção. Venho em serviço do meu bem. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, e vos reconcilieis com o Senhor e eu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Sou forasteiro aqui, nós sabemos disso, mas há uma pátria celestial, o reino lá dos céus que nos aguarda. Hoje no nosso estudo nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Nossa perenidade, a brevidade da nossa vida nessa terra. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor que nos abençoe, que fale conosco nessa noite, que ilumine a nossa mente na exposição bíblica, para que aprendamos mais e mais com esse Deus tão maravilhoso, que se faz presente em nossas vidas, que se faz presente em nossos lares. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, suplicamos que o Senhor fale conosco nessa noite. Suplicamos, ó Deus, que durante a exposição desta palavra, o Teu Espírito Santo, o Espírito do Senhor, o Espírito do Deus Altíssimo, aplique as verdades desta palavra em nossos corações. E que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus amados, nós temos estudado todas as quintas com o tema Jornada pelas Escrituras. Nós temos feito a exposição do livro de Gênesis. Começamos em Gênesis e como eu tenho sempre dito, vamos até onde o Senhor permitir na nossa jornada, na nossa caminhada, né? Nós chegamos agora entre os capítulos 23 e 25, e como eu tinha divulgado o casamento de Isaac, né? E fazendo aí uma peça com esses três textos, capítulo 23, 24 e 25. Mas me preparando, né, para a exposição dessa noite, não tem como falar do casamento, e por isso hoje nós vamos falar de um momento muito marcante, que é o sepultamento de Sara. O sepultamento de Sara. Sabe, queridos, a nossa vida ela é feita entre momentos de alegria e momentos de tristeza. A nossa vida é feita entre momentos de festa e momento de luto. A nossa vida, ela transita entre os momentos do nascimento, onde nós nos alegramos e nos regozijamos. Por exemplo, hoje o meu sobrinho Lucas se tornou pai, agora pode carregar o seu filho nos braços, ele, a sua esposa Ana. Parabéns, Lucas, Ana, com o pequeno Samuel nos braços. E sempre quando nasce um bebezinho, nós nos alegramos, nós ficamos jubilosos. E na vida de Abraão e Sara não foi diferente. Né? Nós vimos isso há algumas semanas, quando o Senhor cumpriu a promessa na vida de Abraão, e na semana passada, melhor dizendo, né? E aí o Senhor então deu a ele um filho, e Sara riu, né? E Abraão também riu, e o regozijo foi grande. E geralmente quando nós vivemos e na nossa jornada o nascimento, as celebrações, né, os aniversários, estava hoje aqui pensando, daqui a alguns dias a minha primogênita aí vai completar 16 anos, olha como o tempo passa rápido, né? Que Jesus volte logo, que ela não precisa casar, não, brincadeira, né? Tudo tem as suas etapas, tem os seus momentos, e nós nos alegramos. Mas quando chega o momento da partida, do sepultamento,
o momento da despedida, nós ficamos extremamente tristes, chorosos, amargurados, porque alguém já disse com sabedoria, nós não fomos feitos para morrer, nós não fomos feitos para essa despedida. Então, lendo aqui desde o capítulo 23 a 25, quando nós olhamos para essa peça aqui, que tem como foco, e aí Abraão e Sara vão saindo de cena, e entra Isaac aqui como o ator principal desse grande teatro de Deus, se podemos dizer assim, ou seja, aquele que nos colocou nessa terra. Aí nós chegamos no momento do capítulo 23, e ouvimos falar que Sara morreu. E olha só, uma das coisas muito interessantes, por isso eu gostaria de hoje me ater apenas no capítulo 23, é que o capítulo 23 e o início do capítulo 25 de Gênesis, eles formam uma espécie de uma moldura fúnebre para o capítulo 24, que narra o casamento de Isaac e Rebeca. Analisamos então essa moldura, tentando retirar dela algumas lições para as nossas vidas. E eu espero que Deus fale ao seu coração nessa noite. Eu espero que Deus, com o poder da palavra dele, enriqueça você com tudo que ele tem para nos ensinar. Então hoje nós não vamos falar ainda, semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar do casamento de Isaac, mas hoje eu gostaria de olhar para esse momento que é um momento triste, porque todos nós sentimos quando um ente querido, quando alguém que amamos parte, mas tem lições preciosas para a nossa vida. É interessante que, lendo o capítulo 23, parece não fazer muito sentido este capítulo, apesar de narrar aqui, ser uma narrativa da morte de Sara. Que lições nós podemos extrair aqui? Nós que estamos em pleno século XXI, no ano 2020, num primeiro semestre extremamente difícil, né? Cheio de dificuldades, problemas de ordem política, econômica, por que não dizer também da saúde aí, o caos que nós estamos vivendo, ficando aí confinados. Que lições extrair para nós hoje? Um capítulo que não fala tanto da intervenção divina, não fala de Deus conversando ali com o seu povo, mas como vimos na semana passada, o Deus soberano age na história, e nós vemos a nossa história e a história por trás da história, ou seja, Deus agindo soberanamente, guiando todos os eventos. E antes mesmo de entrar no nosso texto aqui, você já pode abrir aí sua Bíblia, Gênesis capítulo 23, se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe essa live aqui para que outras pessoas também possam participar. Abra uma sala de vídeo, vai ser muito joia, seus amigos aí do Facebook entrando junto aí para participar do estudo, você pode mandar mensagem, eu tenho visto que alguns irmãos têm feito isso, é muito joia. Mas antes de entrar propriamente no capítulo 23, é importante que se diga que todos nós somos peregrinos, forasteiros, passageiros aqui. E a história da nossa vida, assim como a história que olhamos na narrativa bíblica, ela tem um começo, um meio e um fim. E nós nunca saberemos ao longo da nossa vida se estamos em pleno o ápice do vigor da nossa vida ou se já estamos no fim. Nós não saberemos. É interessante que alguém pode se programar, por exemplo, quando um bebê está para nascer e ele se programa, até mesmo o parto hoje é programado, né? Ou a expectativa vai nascer em tal mês, talvez no dia tal, ao dia tal, tudo isso é programável. Mas no que tange o final da nossa história, a nossa partida, nós nunca saberemos. Podemos estar ainda a todo vapor e durar aí mais 100 anos. Nossa, eu estou jogando alto, hein? Mas durar aí mais uns 60, 70 anos, 30, não sei. Como podemos estar participando hoje do nosso último estudo bíblico? Pastor, né? Alguns supersticiosos poderiam até dizer, não, bate na madeira, não precisa bater na madeira não. Pastor, não pode falar isso. Nós nunca saberemos. Mas uma coisa é certa, meus amados, Deus tem cuidado da história
da nossa vida. O salmista, lá no Salmo 139, ele diz assim, que o Senhor, ele escreveu a história da nossa vida, e ele escreveu no livro dele todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Então, isso nos dá a segurança de saber que todos os nossos dias está sendo guardado pelo Senhor. Vamos entrar aqui então no capítulo 23, vendo o sepultamento de Sara e algumas lições preciosas aqui para a nossa vida, lições que podemos extrair nessa noite. Em primeiro lugar, queridos, eu quero aqui olhar com os amados o versículo 1 e 2, um relato singular. Verso 1 e 2, o relato singular. E o texto bíblico lá em Gênesis 23, versículo 1 e 2, diz assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. É interessante, e por isso eu chamo de um relato singular, que Sara é a única mulher cuja morte, enterro e mesmo a idade é apurada extensivamente nas Escrituras. Você já observou isso? Nós ouvimos falar dentro da genealogias que alguns homens morreram em determinada idade, que viveram tantos anos e morreram, mas pouco se observa, ou quase nada, por isso eu coloco a única mulher, pelo menos que eu lembre, que a narrativa bíblica traz com tanta precisão para nós da morte, do enterro, ou mesmo da idade apurada desta mulher. O que é interessante é que o texto bíblico fala aqui para nós e mostra que ela é a primeira mulher que é notada desde Eva, né? Depois de Eva, é a mulher que é notada aqui, que estava na linha do Messias, do Salvador. A partir da Bíblia, podemos inferir outras mulheres que estão na linha dele, mas Sara é explicitamente mencionada como tendo o filho da promessa, através do qual os planos de Deus seriam realizados. Meus queridos, Sara morreu na idade de 127 anos de idade na terra de Hebrom, diz o texto bíblico. Ainda o texto nos mostra algo muito interessante. O versículo 2 diz que Abraão lamentou e chorou. Antes mesmo de falar sobre isso, eu não sei se você já observou, às vezes a gente só lê e lê muito rápido, a gente não consegue ver aí os detalhes. Veja que o texto bíblico ele constrói no versículo aqui algo muito interessante, dizendo o seguinte: Sara viveu e morreu. E essa é a realidade da nossa vida, porque, na verdade, o nascer, ele subentende-se como viver. E vivemos e caminhamos e estamos em torno disso, em viver e morrer. E essa é uma realidade para todos nós. O texto diz que tendo Sara vivido 127 anos, morreu. Ou seja, a primeira coisa que nós podemos dizer disso é a consequência natural do pecado, a morte. Sara era uma mulher pecadora, assim como nós. E porque o salário do pecado é a morte, todos nós, pelo menos, passaremos por uma morte, a morte física. E graças a Jesus Cristo, que fomos libertos da morte eterna. Mas voltando para o nosso texto aqui, Abraão lamentou e chorou. As duas palavras que aparecem aqui, lamentar e chorar, essas duas palavras no hebraico indicam verdadeira e grande tristeza. Elas são combinadas aí, combinados para mostrar a magnitude da perda para Abraão após uma longa jornada de vida juntos. Abraão chorou, Abraão lamentou. É interessante olhar no texto aqui, queridos, e perceber que lamentar com choro e lágrimas mostra intensa emoção. Afinal de contas, a jornada de Abraão com Sara aí foi praticamente 60 anos desde Ur dos Caldeus. Se você voltar um pouquinho, eu quero ler o texto aqui, olha só, Gênesis capítulo 11, o verso 31, o versículo nos diz assim:
Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E de lá para cá foi a história de Abraão e Sara, até aquele momento. E diz o texto bíblico que Abraão lamentou com intensa emoção. Ele chorou, né? Caminhando aí cerca de 60 anos com Sara. Ele lamenta, ele chora. E essa é a primeira realidade. Há um tempo para trilhar juntos e há um tempo de partir. Sabe, meus amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, logicamente nós gostamos de falar do casamento, logicamente nós gostamos de falar da festa, nós gostamos de falar das comemorações, mas há um tempo de lamentar, há um tempo de chorar. E a Bíblia nos exorta a viver assim. Sabe, não viver lamentando a triste sorte das coisas, mas a viver desta maneira, ou seja, a chorar por aqueles que amamos quando partem. Nós vivemos uma era triunfalista que você não pode nem expressar seus sentimentos, na verdade você deve expressar. Isso demonstra o amor, o cuidado. E eu fico olhando para esse texto, o texto mostra que Abraão, agora aqui nesse momento, percebe que chegou o fim desta jornada. A segunda lição que nós vemos nesse texto, e aí os versos são um pouquinho mais extensos, do verso 3 até o verso 16, um lugar para o funeral. Então, verso 1 e 2 mostra que Sara viveu e morreu. Ela sai de Ur dos Caldeus com Abraão e o seu sobrinho Ló. Há toda uma jornada, há toda uma peregrinação cheia de histórias. Um descendente nasceu, Isaac, e chegou o momento de partir, e agora vem um lugar para o funeral. E eu quero ler o versículo 3 a 16, a palavra do Senhor nos diz assim: Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta, e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouvi-me. Dou-te o campo e também a caverna, que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, que é isso entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efrom pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente, entre os mercadores. Até o verso 16. Sabe, meus amados irmãos, uma das coisas que nós podemos olhar para esse texto aqui é perceber que agora a narrativa bíblica nos direciona aqui, né, para o funeral. Depois de chorar sua perda, Abraão, ele procurou providenciar um lugar para sepultar a sua esposa. Naquele tempo, Abraão vivia como um estrangeiro na terra prometida, né? E um detalhe muito interessante no texto aqui é que
o Senhor havia prometido a Abraão uma terra. Além de uma grande descendência, o Senhor prometeu a ele uma terra para que ele pudesse habitar com a sua descendência, e propriamente a terra de Canaã. Mas olha só, ele falou com os filhos de Et para poder conseguir uma sepultura para Sara, né? Está lá no versículo 4. Em alguns textos bíblicos, os descendentes de Et são chamados de heteus e também são contados entre os cananeus. E aí o nosso texto aqui, queridos, mostra que os filhos de Et foram muito respeitosos com Abraão e não demonstraram qualquer resistência ao sepultamento de Sara, até mesmo não querendo cobrar nenhum preço deles, ou seja, pode sepultar, pode colocar aqui a sua esposa entre nós, né? Sepulta ela em nossa terra, naquelas terras, inclusive aqueles homens ali chamaram Abraão de príncipe de Deus, usando os termos ali, ainda que não adorasse o Deus de Abraão, respeitaram Abraão quanto ao Deus a quem ele servia. Provavelmente a designação aqui, literalmente, o príncipe de Deus, ou poderoso de Deus, não era apenas um simples tratamento respeitoso dispensado a Abraão. É provável que aqueles homens tenham reconhecido que Abraão realmente era um homem especial, abençoado por Deus. Era um homem em que o Senhor o abençoara. Se você voltar um pouquinho, lá no capítulo 21, verso 22, diz assim: por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. E quando eu estava lendo esse texto, eu estava pensando, que bênção ser reconhecido assim. Saber que Deus é conosco em tudo que fazemos, saber outros povos, ainda que não sirvam o mesmo Deus que servimos, que Deus está conosco e tem cuidado das nossas vidas. Agora, nós não podemos deixar de notar, queridos, a maneira refinada e a cortesia de Abraão. Abraão aqui não estava pensando em termos monetários. Não estava aqui vendo as dificuldades externas. Abraão queria pagar, e isso é muito interessante, que a gente vai falar daqui a pouco, porque Abraão não quer receber como oferta ali a terra que os filhos de Et estavam querendo ali ceder para ele. A oferta de Efron, que está lá no versículo 11, pode ter sido uma mera cortesia. Ainda na negociação não houve nenhuma barganha, né? Os métodos antigos eram métodos de pechinchar, né? E assim, negociando até os dias de hoje no Oriente, você não chega com um preço fechado. Você vai pechinchando, negociando, né? E Abraão nem titubeou. Mais ou menos aí, fazendo um cálculo, Abraão, aquela terra foi comprada por 4,5 kg de prata. Né, um valor razoável, mas que valia muito mais. E aí, queridos, é importante também dizer que não era meramente comprar uma terra, um estrangeiro não poderia comprar uma terra, não era comum naquele contexto. O contexto se dava passado de pai para filho, uma herança passada de pai para filho, né, para que a descendência prosseguisse ali e que o estrangeiro não dominasse outros povos. Mas o Senhor está agindo nessa história, o Senhor está agindo na história do seu povo. Abraão pagou sem pechinchar e obteve o lugar para servir de sepulcro à sua família, a capela ali, a caverna, melhor dizendo, de Macpela, aquele local onde ele então sepulta a sua esposa, ou ele iria sepultar a sua esposa. Há algumas lições que nós já podemos extrair aqui, que eu gostaria de destacar com os irmãos nessa noite. Né? Em primeiro lugar, deixa eu colocar aqui, a morte vem para todos. Essa é a primeira lição que nós já começamos a observar aqui. A morte vem para todos. Nem mesmo os filhos de Deus estão isentos da morte. Né? Nós vemos aí nesses dias, né, que tão complicado, de um número grande de mortos, né, de pessoas que estão aí sendo afetadas com a questão do coronavírus e outras questões. Até mesmo os servos mais tementes de Deus têm que passar pela morte. A morte vem para todos.
Ela é democrática. Ela vem sobre ricos e pobres, ela vem sobre todos os tipos de raças, adultos, crianças, jovens, idosos, sobre todos. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair. O pai da fé, e poderíamos dizer a mãe da fé, né? Ali em Hebreus capítulo 11, ela é reconhecida como uma mulher que teve fé e Deus lhe abençoou, uma mulher que era estéril. Nem mesmo aquele que era o príncipe de Deus estava isento. Nós vamos ver isso no capítulo 25, início do capítulo 25, que Abraão também vai morrer. Sabe, a Bíblia nos alerta muitas vezes para a realidade da morte. A Bíblia fala sobre isso e nós somos temerosos, de fato. Não é algo que nós queremos tratar. Não é algo que nós queremos ficar conversando, né? Se pudermos evitar falar sobre isso, melhor é. Mas uma das coisas, queridos, é observar que Deus está muito interessado e atento para a morte do seu povo. O Salmo 116, versículo 15, olha o que diz lá. Eu vou abrir aqui só para ler para os irmãos. Salmo 116, versículo 15, diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte não é uma coisa, ainda que é chocante para nós, para um filho de Deus não é uma coisa desagradável, mas antes uma terra proveitosa, um momento proveitoso de partida, de encontro com o Filho de Deus. É a salvação que nos liberta do medo da morte. Estevão, quando estava sendo apedrejado, certamente sentia as dores no seu físico, lá em Atos capítulo 7, o primeiro diácono da história a ser perseguido ali. E Estevão, queridos, morre, mas ele levanta os olhos aos céus e vê o Senhor, e o Senhor, o Filho de Deus, a recebê-lo de pé. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que a morte conduz o Filho de Deus para a presença deste Deus Altíssimo. A lembrança da morte faz o crente, o cristão, lembrar a importância das coisas espirituais. Nós acabamos de cantar a canção, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Nós temos que ter noção disso. Somos peregrinos. A morte vem para todos. Como eu disse, não é um assunto que queremos tratar, falar. Nós queremos falar de vida, de festa, mas nós devemos considerar. A morte vem para todos. Segundo lugar, a segunda lição que nós podemos até aqui encontrar é que a morte encerra as nossas obrigações para e as influências sobre a alma do indivíduo. Mas como assim, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Olhando para a história de Abraão e Sara. Abraão estava interessado em enterrar o corpo de Sara e não fazer cerimônias ou orar pela alma de Sara. Até aquele momento, 60 anos juntos, em toda a jornada, Abraão pôde fazer muitas coisas. É certo que Abraão e Sara devem ter discutido em algum momento. É certo que Abraão e Sara tiveram os momentos maravilhosos da vida deles. Mas naquele momento, era o momento da despedida. A morte encerra as obrigações e nós não podemos fazer mais nada. Nós nem podemos pregar para aqueles que morreram. Eles não vão ouvir ou nos ouvir e aceitar ali. Sabe, queridos, todas as tentativas de beneficiar o falecido nada mais é do que uma superstição. Não tem como, há um grande abismo. E por isso, eu estudando isso aqui, esse texto, pensando sobre isso, veio algo na memória. Faça ou entregue as flores em vida, nós devemos lutar o tempo todo. A morte sela o destino e leva a pessoa para o céu ou para o inferno. Não há um meio termo. Hebreus capítulo 9, o verso 28 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Sabe, meus amados irmãos, então a primeira coisa que nós vemos aqui é que faça hoje. Mas quando chegar aquele momento da despedida,
Não fique temeroso em se despedir. Pela fé, para aqueles que partem no Senhor, eles estarão com Deus e um dia nós nos encontraremos. E olha, eu posso garantir isso. O Rei está voltando. E a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão e haverá um grande encontro. Então, o que nós vemos é, a morte é democrática, vem para todos. A morte encerra qualquer obrigação, qualquer uma das nossas obrigações para e até mesmo as influências. Eu sempre digo isso, né? O tempo de pregar, o tempo do arrependimento é agora. É o tempo de nós nos arrependermos e nos voltarmos para Deus, clamando, Senhor, quando eu partir, que não sei quando, que eu possa ser achado contigo e me encontrar com o Senhor. Não deixe esta decisão para amanhã. Sara morreu. Ainda que teve uma jornada, ainda que pôde, de forma milagrosa, carregar no seu ventre aquele que seria o primeiro de uma grande descendência, Isaque, Sara teve que partir. Até mesmo Maria. No Novo Testamento, a mãe do Salvador, aquela que a mulher bem-aventurada carregou no seu ventre o Messias, foi sepultada e morreu. Assim todos nós partiremos. Mas em terceiro lugar, queridos, uma outra lição, os adoradores de Deus têm sempre tratado o corpo do ente querido, falecido, com amor e respeito. Ah, mas isso é óbvio, pastor, nem sempre. Sabe, meus amados, Cristo, ele morreu para remir tanto a alma quanto o corpo. E ambos são sua propriedade. Nós precisamos entender que o corpo é enterrado na esperança da futura ressurreição. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 a 44. Para o povo de Deus, os restos mortais de alguém falecido devem ser tratados com honra e respeito. Uma das coisas que nós encontramos, queridos, é perceber que juntamente com o espírito aí, né, o ser vivente, o corpo se compõe numa totalidade do ser humano. Nós não conseguimos separar. Eu não gosto muito, particularmente, eu entendo pelo estudo teológico, mas aquela tendência de querer separar o corpo da alma, o corpo do espírito, nós precisamos entender que somos uma unidade. Daí o respeito que a tradição judaico-cristã tem e dá ao corpo dos mortos, né, também é essencial ao ser humano. Ainda que sabemos que a alma volta para o Senhor, já está com Deus, o corpo deve ser tratado com respeito. Sabe, no passado, houve um movimento herético, houve um movimento chamado gnosticismo, uma heresia que era uma das heresias mais perigosas para a igreja primitiva. Tanto é que João, nas suas epístolas, e outros apóstolos denunciaram e atacaram o gnosticismo. E durante os primeiros 3 séculos, né, houve, tanto antes quanto depois, houve filósofos que foram influenciados pelo gnosticismo, como Platão. Os gnósticos, eles baseiam em 2 premissas falsas. A primeira delas é a teoria de um dualismo em relação espírito e matéria. E os gnósticos acreditam que a matéria é essencialmente perversa, má, né? E o espírito é bom. E como resultado dessa pressuposição aí, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor nenhum. Lembra aquela máxima no Novo Testamento que nós ouvimos volta e meia? Comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Só que não é simplesmente comer o que comemos no dia a dia e beber na certeza que vamos morrer amanhã. Eles tinham todo tipo de orgias e coisas abomináveis. Ajuntavam isso com a comida, com a bebida, fazendo coisas terríveis. E o gnosticismo do passado não estava preocupado com os piores dos pecados, dizendo que o corpo aprisionava a alma e a verdadeira libertação vinha da alma, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo
do Espírito Santo. Uma segunda tese dos gnósticos é que eles acreditam que possuem um conhecimento elevado, né? uma verdade superior, a gnosis, né? Conhecida apenas para poucos. O gnosticismo se origina, né, da palavra gnosis, aí, a qual significa saber, pois os gnósticos acreditam que possuem um conhecimento mais elevado, não da Bíblia. Mas voltando ao nosso ponto em questão aqui, o que nós precisamos entender é que o Filho de Deus, aquele que teme ao Senhor, entende que a matéria física, o nosso corpo, foi criado por Deus. Deus nos presenteou com esse corpo. Daí, não fazemos qualquer coisa ou simplesmente levamos de qualquer maneira. Pelo contrário, reconhecemos que é uma dádiva de Deus ter vigor, saúde, e quando chegar o dia de partir, ainda que outros vão ter que nos sepultar, nós sabemos que na volta de Jesus, este corpo será transformado e voltaremos de forma perfeita a habitar com Deus. Então essas são as verdades que nós já podemos extrair aqui. A morte vem para todos, a morte encerra qualquer obrigação que nós temos na terra dos viventes para aqueles que amamos os nossos entes queridos, e os adoradores de Deus têm sempre tratado o corpo do ente querido, falecido aí, com amor e respeito, não de qualquer maneira. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, queridos. Mas o gnosticismo não tem nenhuma influência hoje. Olha, se engana. Algumas das heresias do passado têm surgido hoje, e nós vamos ouvir mais e mais vezes pessoas dizerem o seguinte: faça com seu corpo o que quiser, viva de qualquer maneira, Deus quer a alma. Eu não sei se você já ouviu isso, só que lembre-se, a própria Escritura diz: o nosso corpo é templo do Senhor, e nós precisamos cultivar, ainda que depois de partir, devemos tratar com respeito. E aí os versos 17 até o verso 20, para encerrar aqui nessa noite, ele nos fala do enterro. E olha que interessante, versos 17 a 20, vamos ler? Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, fronteira de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Het, e todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna no campo de Macpela, fronteiro de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna, que nele estava a posse de sepultura. Meus amados, nós chegamos então aí nos últimos versos deste capítulo 23. E o que nós podemos extrair de lição aqui? O que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, queridos, Deus prometeu a Abraão e a sua semente a terra da Palestina, né? A região ali de Canaã. Abraão morreu sem recebê-la, mas ele sabia que a promessa era certa. Hebreus capítulo 11, o versículo 13. O que nos chama a atenção aqui, queridos, é que a negociação da propriedade em Macpela, aqui em Gênesis 23, traz a nós um significado importantíssimo. Na leitura, parece ser meramente um campo, uma sepultura, um local onde nós, como fazemos nos nossos dias, vamos sepultar os nossos mortos. Mas aqui, queridos, Abraão se tornou proprietário com direito legal de um território na terra prometida. Lembra que Deus fez uma promessa a Abraão? E que ele teria uma descendência, e aquela terra seria a sua terra. É interessante que, lendo esse texto, eu me lembro das palavras do Senhor a Abraão, quando o Senhor disse, lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E desde então, durante essa jornada aí, ao longo da sua caminhada, Abraão então caminha, talvez agora já no cansaço, né? O vigor físico já não é mais o mesmo, mas agora ele vai descansar nessa terra. E aí, meus amados, a posse de Abraão nessa terra prefigurou
a posse posterior daquelas terras por parte dos israelitas em cumprimento da promessa de Deus. A promessa se cumpriu, não só dando um descendente, mas também dando uma terra. O fato de Abraão comprar um campo parece indicar não somente a necessidade de um lugar para enterrar seus familiares, até porque um detalhe no texto aqui que eu havia mencionado, que ia comentar agora, porque Abraão não aceitou a oferta dos filhos de Et de não pagar um preço, ou até mesmo em Efron, em nem negociar. Tamanha a importância, porque após a morte de Abraão, alguém poderia retirar os restos mortais ali e dizer, que essa terra não lhe pertence. Mas Abraão comprou, e aquele lugar lhe pertence. E não precisamos fazer grandes manobras para entender isso, né? Nos nossos dias, aqueles que sepultamos estão nos lugares comprados, e ali é como se afirmássemos dizer, é propriedade minha e da minha família. Abraão, nesse seu desejo, ele não estava simplesmente preocupado em enterrar os seus familiares, mas também o desejo de obter um pedaço de terra em Canaã, e este foi o único pedaço de terra de Canaã que ele possuiu durante toda a sua vida. É uma das coisas, querido, que nós mais lutamos, e eu luto por isso. Um dia, se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho aí, a nossa famosa casa própria. Né? Quantas e quantas pessoas não lutam, né? E lutam a vida inteira. E é interessante porque eu imagino que Abraão também tinha sonhos. Mas esse foi o único pedaço de terra que ele pôde adquirir. Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a sua semente, a terra prometida, e ele parte sem ver o cumprimento da promessa. Mas veja, Deus estava guiando. E aqui, queridos, o que nós vemos nesse texto é que Abraão ele tinha a intenção de ser enterrado na terra que ele e a sua semente herdariam. Olha, dá uma olhadinha lá no capítulo 25, versos 7 a 9. Capítulo 25, versículos 7 a 9. Diz assim, semana que vem nós vamos retornar nesse texto. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. E aí, queridos, o que nós cremos é que um dia, na ressurreição final, Abraão vai ressurgir, e Sara também, e todos nós, e reivindicar a promessa de Deus. A Canaã terrena, um pedacinho de terra, é apenas um apontamento e uma sombra de uma Canaã celestial que nos aguarda. E quando partirmos, e o Senhor voltar, e formos reunidos a Ele, nós viveremos eternamente nessa Canaã celestial. Se nós pararmos o nosso estudo aqui, e nós vamos parar aqui, a pergunta que nós devemos nos fazer nesta noite é: pastor, nós estamos aí com coronavírus, problemas de ordem, de várias ordens, né? De vários problemas. Como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas hoje? Dentro daquilo que nós já falamos, né? Da exposição agora há pouco, de mostrar que a morte é para todos, que a morte encerra as nossas obrigações, que nós devemos tratar o corpo aí com respeito. Mas além disso, o que nós podemos extrair? Em primeiro lugar, queridos, é perceber que Deus tem tudo bem arranjado, e que os seus planos não são frustrados, e que até mesmo a aquisição de uma propriedade na terra de Canaã, na região de Hebron, fronteiro de Manre, revela que Abraão cria e esperava na posse daquela terra como cumprimento da promessa divina, e que nós também esperamos não uma terra meramente física, se é ali em Israel, ou mesmo no Nordeste do Brasil, ou lá nos Estados Unidos. Não, não, não. Nós esperamos uma Canaã celestial que nos aguarda.
Sim, nós temos o medo, o temor de partir, porque não sabemos e não fomos feitos para isso. Mas nós devemos ter a segurança que uma terra nos aguarda. Jesus disse aos seus discípulos, encorajando o coração dos seus discípulos, dizendo para ele: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu não tinha dito para vocês. E aí ele fala assim: eu vou preparar-vos um lugar. Abraão teve que correr de um lado para o outro para sepultar a sua esposa. Jesus não precisou correr de um lugar para o outro. Jesus, ele se sacrificou e morreu por mim e por você e nos preparou, como ele mesmo diz, um lugar. Mas não é um lugar da sepultura entre os mortais. É um lugar eterno. É uma terra, não uma terra meramente que mana leite e mel como nossos antepassados, mas é uma terra de deleite na presença do próprio Deus. Sabe, meus amados, é interessante que Abraão morreu sem ver o cumprimento da promessa. Sara morreu sem ver o cumprimento da promessa. Mas isso não impediu de Deus agir. E embora se sabia que após a morte, né, o corpo aí volta para Deus, ele repousa na terra, se decompõe e há uma consciência vívida de voltar para Deus e já está sendo descansado aí, o nosso Senhor tem o tempo certo que há de restaurar todas as coisas. E esta é a nossa confiança. Mas eu quero terminar afirmando para você o seguinte: Deus é o Criador, nós, suas criaturas. Alguns de nós são fiéis, outros não têm fé. Mas não importa o que, ainda somos apenas carne. E todos vamos murchar como a grama e desaparecer como a flor. Os irmãos sabem, eu gosto muito, né? Eu tenho grande apreço por fotos, principalmente fotos antigas. Eu não posso ver uma foto antiga, além de livros, eu gosto de ver fotos, né? Às vezes eu chego na casa dos irmãos para fazer uma visita e eu fico observando as fotos e fotos antigas. Eu acho isso muito legal, muito bacana. E um dia nós seremos apenas fotos. Apenas fotos. Mas, meus amados, nós temos uma chance de acertar as coisas na nossa vida agora. Nós temos uma chance de acertar as coisas nesta vida e, portanto, nós devemos estar atentos à palavra de Deus agora, enquanto tivermos chance. E assim, quando chegar o nosso dia, em que outras pessoas estarão chorando e lamentando pela nossa partida, eu espero não fazendo festa, apesar que eu já disse para a Fabiana, não tem problema, pode fazer festa, mas vão lamentar e chorar, é tarde. E é agora o tempo do arrependimento. É agora o tempo de nos preparar. Não sabemos se vamos morrer com 100 e poucos anos, ou se vamos viver apenas pouco tempo. Mas uma coisa é certa, um dia, se o Senhor não voltar hoje, e se Ele voltar, nós não passaremos pela morte. Mas se Ele voltar hoje, nós não passaremos pela morte. Mas se Ele não voltar, um dia, todos nós partiremos. E o que nos aguarda é a ressurreição final e viver eternamente com Ele. É por isso que você deve ficar seguro, tomando todos os cuidados para não ficar doente, cuidando do seu corpo físico, sim. Não seja negligente. Não seja alguém que fala assim, não vou cuidar do corpo mesmo, porque o que importa é a alma. Não. Deus te deu a responsabilidade para cuidar da sua vida. Vá ao médico se tiver que ir. Tome os remédios. Faça um exercício. Coma. De vez em quando você pode comer uma pizza. Eu vou tomar um caldo hoje. Olha, eu fui presenteado com um caldo. Não posso revelar, porque senão você vai sair correndo, né? Mas eu vou tomar um caldo. Você pode fazer tudo isso, mas lembre-se, né? Você deve cuidar. Mas tenha a segurança em Jesus Cristo que se você partir um dia,
se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não há temor da morte. O salmista lá no Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Que Deus te abençoe nessa noite. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra nesta noite. Obrigado pelo estudo, onde vimos a morte de Sara, o seu sepultamento, e vimos que as implicações vão além, ó Deus, de meramente viver e morrer. É perceber que por trás da história da nossa vida há um tempo para todas as coisas, e há o propósito de Deus para todas as coisas, mas há a confiança plena de que em Jesus Cristo viveremos eternamente. Abençoa teu povo, dá segurança ao coração de cada um, que possamos nesta noite descansar, seguros, crendo que tu estás conosco e não há o que temer, porque é o Senhor que tem conduzido a história da nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa noite, eu espero que você fique tranquilo, né, pastor, esse é um assunto muito pesado para tratar. Não, é tranquilo, irmãos. Nós precisamos descansar na certeza que Deus está cuidando de nós e que todos os dias da nossa vida foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Queria dizer aos irmãos que estou morrendo de saudade, ainda temos que ficar em casa só mais um pouquinho, vamos se cuidar, né? Vamos esperar um pouco mais. Nós poderíamos até dar um jeitinho aí de fazer uns cultos escondidos, né? Já que tem o decreto do prefeito, a gente dá um jeitinho, mas nós não fazemos assim, né? Nós cremos, por isso estamos nos guardando, porque preservamos o culto, ou o corpo, melhor dizendo, cultuamos a Deus e cuidamos do nosso corpo, né? Mas dentro em breve, se Deus quiser, com toda a segurança, a gente vai poder abraçar, vai poder estar junto, né? Louvando a Deus, exaltando o Senhor. Eu só peço a paciência dos irmãos. Continuem orando uns pelos outros, continuemos aí participando de toda a oportunidade que tivermos dos estudos, compartilhando, né? Quantas e quantas pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus, pessoas que estão preocupadas, tristes, né? Amarguradas, que precisam tanto quanto nós da palavra de Deus, e o Senhor tem falado aos corações. Por isso a importância de compartilhar as lives, compartilhar a palavra de Deus. E eu espero que dentro em breve façamos uma grande festa. Eu tenho que confessar isso, e até tenho que colocar na pauta ali do conselho, da reunião do conselho, que quando liberar, falar assim, ó, agora pode voltar que está tudo tranquilo. Olha, irmãos, eu queria fazer uma festa. Com bolo, com refrigerante, eu não vou tomar refrigerante, mas com toda a celebração para poder dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, louvado seja o Senhor. Mas, enquanto não chega, tenha fé, meu irmão, minha irmã. Os dias são difíceis, mas quem está segurando na nossa mão? É Deus. Então nós podemos chegar firmes, seguros. Com certeza, Cláudia, você já está convidadíssima para participar. A Cláudia falou aqui, me chama, né? Mas que todos juntos aí possamos fazer uma grande festa. Deus abençoe sua vida. Olha, hoje pensei muito, né, nos irmãos, na igreja. Eu penso todos os dias, mas tem dia que a saudade aperta mais, né? E que possamos estar juntos aí, louvando a Deus, celebrando o Senhor, né? Bolo de olho de sogra é uma boa pedida, viu, Ana Paula? Deus abençoe os amados, Deus fortaleça a vida de cada um de vocês e que, dentro em breve, estejamos juntos, né? Eu abri uma sala de vídeo aqui também, quero agradecer você que entrou pela minha sala de vídeo, não diretamente no Facebook da igreja, que Deus abençoe, Reverendo Eliezer está aqui conosco, nossa irmã Nelly, né? O Nelsinho também está aqui, a Bruna lá de Portugal está aqui conosco, que Deus abençoe, que o Senhor fortaleça mais e mais a vida dos amados irmãos. Fiquem com Deus, queridos. Tchau, tchau.